Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com mais um Boletim Celeste no canal do Valuzeiro. Neste dia 30 de junho de 2022, vamos falar do encerramento da preparação do Cruzeiro para a partida de amanhã contra o Vila Nova, às 21h30 no Mineirão, jogo válido pela 16ª rodada da Série B. Jogadores que serão relacionados a esta lista deve sair logo mais tarde. E o Cruzeiro vai poder contar com Rafa Silva? Vai poder contar também com Giovani Jesus? O Léo Paz, será que vai voltar a ser relacionado para esta partida? Tem informação trazida com exclusividade e em primeira mão pelo repórter Samuel Venâncio, no canal do Samuel Venâncio. O interesse do Cruzeiro, o Cruzeiro estaria monitorando a situação de um atacante de beirada de campo. E também tem a derrota do Vasco ontem, que acabou perdendo a invencibilidade para o Novo Horizontino, e com isso o Cruzeiro pode aumentar a distância para o vice-líder da Série B. Eu vou pedindo a você que deixe o seu like, deixe o seu curtir, caso tenha gostado do conteúdo ao término aqui deste dia de hoje. E é claro, também faça a sua inscrição no canal do Valuzeiro. Bom, pessoal, vamos começar a falar então da preparação do Cruzeiro, que se encerra hoje. O Cruzeiro joga amanhã contra o Vila Nova de Goiás, o último colocado da Série B, o Cruzeiro líder. É um jogo que deve ser encarado com a mesma seriedade e que, para mim, eu sempre digo, não há jogo fácil na Série B. O Vila Nova vai vir aqui amanhã no Mineirão se entrincheirar e jogar realmente a vida contra o Cruzeiro. Está numa situação muito ruim. A equipe de Goiás tem apenas 12 pontos. Hoje já vê o Náutico ali a 3 pontos acima do Z4, então a preparação do Cruzeiro finalizando, vai ser finalizada, né, no dia de hoje. Fica a expectativa para a lista de relacionados. O Rafa Silva terá condições de voltar a ser aproveitado? Uma sensação, não é impressão, não é informação, ou melhor dizendo, mas eu acho que ele novamente deve ficar de fora. O Léo Paz vai voltar a ser opção? E o Giovani Jesus? Ainda nenhum pronunciamento por parte do Cruzeiro com relação ao estado clínico do atleta. Então, Paulo Pessolano, na expectativa, ele é claro, ele já sabe se vai poder ou não contar com esses atletas, mas é claro, o torcedor do Cruzeiro, de uma maneira geral, vivendo a expectativa do aproveitamento ou não desses jogadores para a partida de amanhã contra a equipe do Vila Nova de Goiás. Falando a respeito de atletas, o repórter, o jornalista e amigo Samuel Venâncio trouxe com exclusividade no seu canal, agora há pouco pela manhã, a informação de que o Cruzeiro monitora a situação do atacante Bruno Rodrigues, ele que teve passagem destacada pela Ponte Preta, um jogador de lado de campo. E na informação, Samuel Venâncio traz, este atleta ele esteve emprestado ao Famalicão de Portugal, pertence ao Tombense, o Tombense aqui de Minas Gerais, e hoje o seu contrato de empréstimo se encerra com a equipe de Portugal. Ele está retornando então ao Brasil e, repito, mais uma vez com exclusividade, informação dada em primeira mão pelo Samuel Venâncio, o Cruzeiro está de olho na situação deste atleta, que é um jogador de lado, um jogador realmente que, até como disse o Samuel Venâncio, né, um atleta para talvez já chegar, caso a transferência seja bem sucedida, caso o interesse do Cruzeiro seja concretizado em contratação. Eu também entendo, assim como o Samuel Venâncio falou, que é um atleta para chegar e realmente já vestir a camisa, estando em condições, vai estar em condições físicas de ir para o jogo. Então o Cruzeiro, respeitando, né, os seus limites financeiros, toda aquela questão que já acontece desde dezembro para cá, monitora a situação deste atleta. Repito, notícia dada em primeira mão pelo amigo, o grande Samuel Venâncio, mais uma exclusiva do Sombra. Então, o interesse do Cruzeiro pela contratação do atacante Bruno Rodrigues. E ontem, pessoal, o Vasco da Gama, o único invicto da Série B, acabou vendo esta sua invencibilidade cair por terra. Foi derrotado pelo Novo Horizontino
por 2-0 e desta forma o Cruzeiro com a possibilidade de abrir uma distância ainda maior para o Vasco da Gama. O Cruzeiro, é claro, lembrando, né, o Cruzeiro tem um jogo a menos neste momento, tem 4 pontos de distância para o Vasco da Gama, vencendo o Vila Nova, vai abrir 7, e é uma rodada muito enrascada para as equipes que estão perseguindo o Cruzeiro, porque elas se enfrentarão ali em cima na parte da tabela. Para que vocês tenham ideia, o Vasco, que é o vice-líder com 30 pontos, vai enfrentar o quinto, o Sport, que tem 21 neste momento. Aliás, só mais um detalhe, pessoal, com o empate do Tombense, fora de casa, contra o CRB por 0-0, e também o empate do Criciúma, fora de casa, contra o Náutico por 1-1, a distância do Cruzeiro para o quinto colocado, essa distância poderia cair até para 11 pontos ou 12 pontos, ela permanece em 13 pontos. Então o Sport conseguiu se manter ali, tirou proveito, né, dos empates também do Tombense e do Criciúma, e a diferença do Cruzeiro para o quinto permanece em 13 pontos, e então, por conta desses empates de Tombense e Criciúma. Mas eu dizia que na 16ª rodada vão acontecer esses duelos. No domingo, às 16 horas, no Maracanã, o Vasco recebe o Sport, que é o quinto colocado. O Vasco que tem 30 pontos e o Sport que tem 21. E também no domingo, na Fonte Nova, no mesmo horário, às 16 horas, o Bahia, terceiro colocado, com 28 pontos, recebe o Grêmio, 25 pontos. Então, vejam só, né? Vamos observar o que acontece. É claro, o Cruzeiro tem que continuar olhando para os seus jogos, fazendo os seus resultados, mas essas equipes aí podem se machucar, né, nessa próxima rodada por conta exatamente destes enfrentamentos diretos. Então, é o Cruzeiro entrar em campo amanhã, jogo difícil, jogo que merece toda a seriedade por parte dos atletas e com certeza terá. O torcedor tem o direito de se manifestar como quiser, cada um tem a sua perspectiva de jogo. Eu penso que será uma partida muito complicada, mais uma, assim como eu penso que são as 38 rodadas da Série B. Pode parecer que está fácil, mas não é fácil. O que o Cruzeiro tem feito até aqui e este momento, digamos assim, de uma boa vantagem, e ela existe sim, do Cruzeiro para o quinto colocado e até mesmo para o vice-colocado, para o vice-líder, né? Perdão, neste momento, é fruto de muito trabalho, é fruto dos resultados que o Cruzeiro conquistou. Não teve, na minha opinião, nenhum jogo fácil, então, e não vai ter, é a minha opinião. Então amanhã vai ser mais um jogo importante, mais uma final, como disse na sua coletiva pós-vitória contra o Sport, o técnico Paulo Pessolano, pessoal. Então é isso, amanhã eu volto com os detalhes deste pré-jogo para Cruzeiro e Vila Nova, amanhã, 21h30, no Mineirão. Um grande abraço para vocês, vem comigo, tô contigo, até mais.